Ô, Mac, dá licença! Ei, hoje é dia de gravação, filho! Venha, vamos pra lá. Olá, Camila, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Obri- Prazer estar aqui hoje. Obrigada por ter aceito o meu convite para vir falar de um tema tão importante que é a reforma trabalhista. Em 2017, nós tivemos aí toda uma reorganização das leis que organizam as práticas de trabalho no nosso país. E a Camila vai hoje nos ensinar muito sobre isso, pois foi seu tema de pesquisa. Bom, eu me chamo Camila, eu sou formada em Direito pela UEPG. Me formei no ano de 2014, depois, 2 anos depois, entrei no mestrado em Ciências Sociais, onde eu conheci a Ana, né? E o meu tema de mestrado foi fazer uma análise de conjuntura da reforma trabalhista. Hoje eu já estou no doutorado, no mesmo programa, e atualmente eu sou professora no curso de Direitos, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário. Nossa! Então a gente engloba bastante coisa. E como teve a reforma, como teve toda essa mudança, então a gente tem que estar se atualizando o tempo todo. E muda muito rápido, né? Porque já teve uma emenda, já caiu a emenda, enfim. Sim, exatamente. É porque a reforma ela foi votada com muita celeridade, né? Foi um projeto de lei que foi apresentado em dezembro de 2016 pelo então presidente da República, Michel Temer, com a ajuda do Ronaldo Nogueira, que era o ministro do Trabalho, com a proposta de modernizar as leis trabalhistas, né? Porque eles diziam que a lei era da década de 40, que estava ultrapassada, né? E que não acompanhou as tecnologias, as novas formas de trabalho. Então eles apresentaram esse projeto de lei e ele começou a tramitar ali no mês de janeiro, quando voltou à Câmara, e em junho, julho já estava aprovado. Então foi uma lei assim que tramitou Rápido. 4 meses. Geralmente demora mais tempo. Sim, a gente tem projeto de lei que tem há 20 anos. Ah, então assim, foi um projeto que tinha um desejo de aprovação. Sim, sim. Na verdade, a reforma trabalhista, ela vem do movimento, né, do empresariado, das grandes confederações que representam o setor empresarial, então a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, que estavam pedindo essa modernização. Inclusive a reforma, em muitos pontos, ela se assemelha a documentos que foram elaborados por essas entidades. Olha só. E assim, houve consulta popular no sentido de participação dos trabalhadores? Quais eram as demandas desses trabalhadores? Não, na verdade, assim, teve uma consulta no site do Senado e da Câmara, né, que foi uma votação massiva, contrária à aprovação da reforma. Houveram algumas enquetes promovidas aí pela Central dos Trabalhadores, mostrando que a maioria da população era contrária, mas a participação mesmo da população foi muito difícil, porque a Câmara ela é um cenário fechado, né, que só tem acesso os próprios parlamentares e os seus convidados. Então eles convidaram algumas pessoas para participarem das audiências públicas, mas assim, eu fiz uma análise, né, dessas discussões, e o que você verifica? Que eles não levaram em consideração nada do que foi dito por quem era contrário à reforma. Eles ouviram apenas aqueles que eram favoráveis. Entendi. Então, só pra gente recapitular um pouco, assim, o pessoal de casa, que às vezes, né, faz tanto tempo que já trabalha, mas não sabe de onde vieram as leis trabalhistas, vou aproveitar aqui o meu diploma de história, né? As leis de trabalho até então, elas eram pautadas ainda muito nas decisões, me ajude, por favor, Sim, Camila, sim. né? Mas lá nas decisões do período do Getúlio Vargas, que ele que organizou, né, a carteira de trabalho, regulamentarizou o salário mínimo, férias, 13º, enfim, grande parte das leis que a gente tinha até 2017 eram ainda, né, desse período lá do Vargas, década de 40. Então, essas pessoas entendiam que essas leis estavam velhas. Estavam desatualizadas, porque eram da época em que o Brasil ainda era muito rural, a década de 40, e a CLT ela veio para fortalecer a industrialização, né? O Vargas ele promove a lei para realmente industrializar o país e dar direito a esses trabalhadores desse novo setor, né? Mas o que a gente verifica? Tem estudos de juízes, de promotores, dizendo que a lei não era ultrapassada. Por quê? Porque o direito ele se modifica todos os dias. Sempre sai uma modificação na lei. Então, assim, de toda a CLT era uma parte muito pequena que ainda não tinha sido alterada. Então, a lei não era ultrapassada.
E além disso, tem a questão de que os tribunais, eles também fazem atualização mediante súmulas, mediante as orientações jurisprudenciais. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele é um dos tribunais que mais legisla, entre aspas, assim, que mais preenche lacunas. Então, ele foi adaptando essa CLT às novas realidades. A CLT não estava ultrapassada. Então, vamos dizer que existia esse desejo aí de setores específicos dos poderosos? Tem um nome próprio para isso? Assim, os lobistas, né? Lobistas. A gente fala que até tem uma reportagem que foi publicada pela Agência Pública e outra pelo The Intercept Brasil, que fez uma análise primeiro dos deputados, e isso que foi uma das reportagens que motivou a minha pesquisa. Né? Eles viram assim a quantidade de deputados e senadores que são empresários. Muitos deles têm várias e várias empresas no nome. Né? Se não está no nome dele, está no nome da mulher, do filho, eles são envolvidos. Muitos eram até então financiados por empresas ou por bancos, esses grandes impérios, né? E depois de 2017 isso não foi mais possível, foi a última eleição, 2015 ali, que teve essa possibilidade, depois foi proibido financiamento de campanha, né? Mas até então eles eram financiados, então eles fizeram a agência pública fez um levantamento também da questão dos financiadores de campanha. Então, qual é a bancada que aquele deputado representa? Entendi. Os interesses de quem ele está defendendo. E aparecem realmente as empreiteiras que caíram com a Lava Jato, muitas empreiteiras. Então, a quantidade de dinheiro que rolou por trás da campanha e que realmente movimentou esse interesse em aprovar tão rapidamente uma... Por quê? Porque o país vivia uma crise muito grande. É isso que eu ia falar, porque a gente ainda está vivendo essa crise, mas naquele período tinha crise política, crise econômica, diversas manifestações. Como que isso impacta aí nessa aceleração aí da aprovação da lei? Porque vejam, o movimento de flexibilização de direitos, né? Essa é uma palavra que foi muito usada. Não é retirada, é flexibilização. É deixar mais leve para o empregador, para que ele possa gerar mais postos de trabalho. Entendi. Tipo, a ideia era sair da crise, deixando mais barato empregar. A mão de obra. Porque daí eles iam contratar mais gente. Isso. Essa era a ideia. A desculpa é que o desemprego ficou muito alto, porque é muito caro você... Entendi. Primeiro porque a gente foi conquistando direitos, daí ficou, nossa, o empresário é muito difícil ser empresário no Brasil, né? É muito difícil. Primeiro, assim, realmente tem uma carga tributária excessiva, né? Mas eles colocaram a culpa realmente toda em cima do trabalhador. Direitos do trabalhador, isso. Né? Então, assim, dessa crise que começa a se instaurar na parte econômica, a partir de 2014, vem essa pressão, né, desses setores. E os setores que mais perderam mesmo com a crise foi o setor da indústria, que foi o que pressionou mais, e o setor agropecuário, né? São as grandes aí que você pega os dados, realmente eles despencaram na questão dos lucros. Isso. E aí também a gente tem um cenário de crise política, de instabilidade política muito grande. Começa lá em 2013, já com as jornadas de julho, né, que foi todo aquele movimento... Anticorrupção, principalmente. Ou dos 20 centavos. Começa lá, né? Isso, porque não é só pelos 20 centavos. Então começou em São Paulo, né, eles, por causa do aumento da passagem, e daí isso se estendeu para o Brasil inteiro. Aí vem a questão da Copa do Mundo, dos gastos excessivos. Não vai ter Copa. Isso, toda aquela manifestação. 2016 teve como é que chamou os outros jogos lá? Os Pan-Americanos. Pan-Americanos também, que tem relação também. Olímpicos, todas essas coisas. E teve essa pressão popular realmente contra a corrupção, contra o desvio de dinheiro, gasto com coisas que entendiam-se desnecessárias no momento. Então tudo isso leva a um cenário de instabilidade política. Quando a reeleição da presidente Dilma, né, contra o Aécio Neves, lá, aquela eleição de 2014, houve um racha muito grande do país. Começa essa dualidade nesse período, isso, né? Ou eles e ou nós, né? Então, ali você já começa a ter uma divisão não só da população, mas também dos parlamentares. Os parlamentares começam a não querer se misturar. Né? Vamos fazer a nossa panelinha e eles que fiquem para lá. Então, essa divisão, ela começa a impactar também, começa a levar para a reforma. Quando eu fiz a análise da reforma, eu voltei até 2013 para entender qual era o cenário
que possibilitou com que a reforma ela passasse tão rápido. Porque, veja, eu estava falando, né, da flexibilização, isso é tentado no mundo todo desde a década de 70, com a crise do petróleo, a crise da dívida pública e tudo mais que vem lá da década de 70. E aqui no Brasil ela vem na década de 90, ali com o Fernando Collor, vem essa onda neoliberal, né, de vamos abrir para o capital internacional, vamos retirar um pouco do direito para a gente melhorar, porque o desemprego na década de 90 também era muito alto, também era acima dos 10%. O Fernando Henrique colocou várias leis que tentaram reduzir o desemprego, mas não surtiram efeito na época. Colocou a flexibilização de jornada, a redução e tudo mais. E aí, quando que o desemprego efetivamente cai? Ele começa a cair a partir dos anos 2003, quando a economia dá uma retomada. O Brasil começa com o comércio internacional maior, né? Então começa a melhorar a coisa. E o desemprego chega a 4%. Nossa, é um índice baixo, muito né? Se baixo. comparar também com outros países desenvolvidos, né? Exatamente, é um índice de país desenvolvido. Só que aí começam, né, essas manifestações, começam a surgir as denúncias de desvio de dinheiro, começa a famosa Lava Jato, né, que é apontada como um dos fatores da crise. Por quê? Porque a Lava Jato, ela mancha o nome de algumas empresas e essas empresas começam a perder contratos, começam, né, a ter que pagar algumas coisas. Então, essas empresas acabam meio que quebrando, né? Isso impacta no índice de desemprego também? Também leva ao desemprego. Por quê? Porque as empresas deixam de comercializar, elas não lucram, elas não conseguem pagar. A crise, ela vem de vários fatores, né? A gente teve também um problema na questão da negociação dos preços das commodities lá com a China, começou a pagar menos. Commodity é tipo matéria-prima? O Brasil é o maior exportador de commodities, né, que a gente tem. No lugar da gente importar os produtos já prontos, a gente importa a matéria-prima, o básico, para outros países, eles transformam, depois a gente compra mais caro importando, né? Tipo, a gente vende a laranja e compra o suco de laranja. Isso, né? basicamente. Isso foi uma das coisas que levou, né, à crise. Algumas escolhas erradas do governo que estavam, né, no momento, porque optou por dar privilégios para alguns setores, então deu exoneração de impostos. Só que isso, a hora que começou a apertar ali a conta do governo, o impacto foi muito alto. Né? A escolha ali das categorias que o preço pago foi alto também. O preço, normalmente quem paga é a população, né? Não fica a conta, não fica para o governo. Então, o que aconteceu? Levando em consideração todos esses fatores anteriores, né? E além da crise e tudo mais, a gente teve o impeachment da presidente Dilma. Né? E isso gera uma instabilidade política muito grande. Numa democracia, você tirar um presidente eleito, né, gera uma... Não importa o motivo, a razão, mas a questão da estrutura democrática, ela fica abalada. Então, juntando todos esses fatores, você coloca um governo ali que não tinha um compromisso, assim, ele não tinha feito uma campanha. O vice-presidente não tinha um compromisso assumido com a população. Né? Quem deu a cara a tapa lá e falou, não, eu não mexo nos direitos trabalhistas, era a Dilma. Quando ela sai, o Temer não tem esse compromisso. Sim, porque ele era de outro partido, com outra perspectiva. Isso. Então, ele, quando assumiu, foi colocar em pauta esses pensamentos, essas políticas. Isso. Inclusive, um pouco antes, né, do impeachment, tem o rompimento do PMDB com o PT. Eles fazem um ato formal de rompimento com o governo, enquanto ela ainda estava no governo, no processo de impeachment. E eles lançam um programa chamado Ponte para o Futuro, que foi muito falado na época, que era proposta de modernização, assim, do país como um todo. Eles nem tinham assumido. Olha só, nossa, acho que eles já estavam contando com a vitória, hein? Sei não. Eles ainda não tinham assumido e já tinham uma proposta para melhorar os rumos do governo. Então, dentre as propostas, as privatizações, que aconteceram, algumas durante o governo Temer, e tinha uma linhazinha lá falando sobre a modernização trabalhista. Olha só. Porque não foi vendido como reforma, foi vendido como modernização. Olha como essa palavra soa mais bonito num projeto, né? Sim, a gente não vai mexer, não é reforma, não é alterar, é modernizar. Tornar melhor. É melhorar. E aí eles, né, não tinham, na verdade, uma proposta de modernização, eles só citaram que estava na pauta, mas eles não tinham nada pronto. Só que quando começa a pressão do setor empresarial muito grande, eles fazem um projeto de qualquer jeito lá. A ideia inicial era modificar apenas 9 artigos da CLT. Então, era colocar a possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado,
Ou seja, eu abro mão de direitos que eu tenho na lei em nome de manter o meu emprego. Então, assim, não preciso, se eu não quiser fazer o meu descanso, eu posso negociar com o meu empregador para eu manter o meu emprego. Então, eu diminuo o salário, eu aumento jornada, isso tudo negociado. Eu abro mão daquele direito que eu tenho na CLT. Né? Claro que o direito constitucional, aquele direito que está na Constituição, a gente não pode abrir mão. Mas tudo mais que não tivesse lá, que pudesse ser flexibilizado, que pudesse ser negociado, ok. Então, eles fizeram esse projeto. E aí, depois desses 4 meses de tramitação... 4 longos meses de tramitação. Eles alteraram mais ou menos assim uns, se eu não me engano, foram uns 900 artigos. Caramba! Entre revogar, né? Entre retirar o artigo, alterar uma letrinha da lei ou incluir novos dispositivos. 900 correções, digamos assim. Foram muitas e muitas correções. E como eu ainda tô bolsista, eu ainda não tô no mercado de trabalho, né? Eu começo ano que vem de novo. Então eu vou descobrir na prática ano que vem. Isso. Me conta antes pra eu não ficar desesperada na hora. Bom, a principal mudança que eles colocaram, assim, que eu vejo, uma das principais foi a implementação do trabalho intermitente ou contrato 0 hora. Explica isso. O que é isso? É um contrato de trabalho que você faz e que não tem jornada estipulada. Então, quando a gente faz um contrato de trabalho, é para você trabalhar 44 horas semanais, 40 horas semanais, você sabe quanto você vai trabalhar e você sabe qual vai ser o teu salário. Então, no final do mês, você vai ganhar um salário mínimo. O contrato intermitente, não. Você não sabe quantas horas você vai trabalhar, você não sabe nem se vai trabalhar. Você sabe que o teu salário hora é aquele mínimo, salário hora mínimo constitucional. Então, é um salário mínimo hora. 4 e alguma coisa. 4 e pouquinho. 4 e pouquinho, 4, 5 reais. Se eu te chamar para trabalhar, eu te pago as horas que você trabalhou. Então, se eu trabalhar 8 horas num dia, 5 reais, eu ganho 40 reais por um dia do meu serviço. Isso. E se eu te chamar para trabalhar só um dia no mês inteiro, você vai ganhar só esses 40 reais. Mas aposto que teve alguma, para isso ter sido aprovado, tinha alguma coisa, assim, alguma desculpa para fingir que era bom pro trabalhador. Não disseram, vai poder ter vários empregos, vai ser bom? Não teve uma desculpinha assim? Sim, teve a desculpa que isso era a regulamentação do bico. Daquela pessoa que é chamada para trabalhar de vez em quando, só que ela não tinha carteira assinada. Então, por exemplo, nas festas, né, quando tem aquela festinha final de semana, se chama o garçom para trabalhar, a animadora de festa, que vai cuidar das crianças, a monitora. Então seria assim... Foi utilizado como... É bom, digamos assim, para esses trabalhadores que estavam na super informalidade. Isso. Mas e para aqueles que até então tinha carteira, tudo certinho? Como que você interpreta isso? Até teve algumas categorias que acabaram entrando, né, com ações na justiça, porque, por exemplo, lojas de varejo estavam contratando pessoas no contrato intermitente. Sabendo que tem trabalho todos os dias, né, contratava nessa modalidade porque que paga-se menos. Né, se você não trabalhou o mês todo, não recolheu, por exemplo, não recolheu o mínimo para fins de INSS, para fins de aposentadoria, se você quiser que aquele mês conte para fins de aposentadoria, você vai ter que complementar com dinheiro teu. Porque a empresa vai recolher sobre aquilo que ela te pagou. Então vai impactar até na questão da aposentadoria. Isso, vai impactar inclusive na questão da aposentadoria. Então eu acho que é um instituto que, se não for usado com muita cautela, ele pode sim retirar direitos. Outra questão foi a extinção do imposto sindical, que enfraqueceu bastante os sindicatos no país. Só fazer uma explicaçãozinha aqui pro pessoal, né, que talvez, se vocês não viram no Olerite de vocês, né, mas uma vez por ano, isso. Um dia do seu serviço era automaticamente enviado, né, esse valor para o sindicato correspondente à sua categoria, na organização estrutural do próprio, né, funcionamento, burocracia, e que também ajudaria campanhas, ações específicas da sua profissão. Isso não existe mais. Não, o imposto obrigatório ele foi extinto, então só contribui quem quiser, né, tem que ser autorizado pelo empregado esse desconto. E assim, né, a importância dos sindicatos vem na questão da defesa mesmo dos direitos dos trabalhadores. Em situações como essa, inclusive, isso, exatamente. E daí questionam, né, mas por que os sindicatos não fizeram nada contra a reforma trabalhista também? Os sindicatos tentaram fazer alguma coisa contra, mas eles já estavam fragilizados pelo alto índice de desemprego. Né, porque se o pessoal está desempregado, não está tendo recolhimento. E também, assim, eles não conseguem representar. Se você está desempregado, você não pertence à categoria. Então, eles já estavam meio fragilizados e houveram algumas manobras políticas,
né, como imposição de multa, se houvesse manifestações e tudo mais. Então, assim, não é que os sindicatos não tenham tentado se opor a tudo isso, mas eles, né, diante da conjuntura, eles não conseguiram frear a reforma. Então, a extinção do imposto sindical, né, que você retira ali a fiscalização do sindicato em cima do contrato, a questão que eles trouxeram de colocar custas no processo, que antigamente isso não existia. Ah, puxa, eu li sobre isso. Pensa assim, vamos pensar. Antigamente eu estava trabalhando para alguém e o meu empregador fazia alguma questão, não pagava algum direito, eu entrava na justiça, colocava ele no pau, que é uma expressão para você telêmaco, é uma expressão que o pessoal usa muito, né? Colocava o patrão no pau e aí a justiça do trabalho ia decidir. Se ganhasse a causa, ele iria, né, te pagar uma questão, um valor estipulado pelo juiz, e o contrário, tudo bem, você tinha perdido a causa. Agora, se você perde a causa, você tem que pagar todas as custas. Agora pensa, você é um trabalhador de salário mínimo, que já não tem muita grana, você vai ficar com medo de mesmo teu patrão muitas vezes estando errado, de levá-lo à justiça, porque se por acaso você perder, já que também ele tem mais poder do que você, né, você ainda vai ter que pagar a conta no final. Isso. Como que você interpreta essa situação com o olhar do direito? Então, até existem algumas ações no Supremo Tribunal Federal, né, de inconstitucionalidade, questionando isso, porque viola o princípio constitucional do acesso à justiça, né, todas as pessoas têm o direito constitucional de invocar o Poder Judiciário quando tem lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, se coloca essa barreira do custo, né, você está colocando um empecilho. E realmente, as ações da Justiça do Trabalho assim, despencaram, né, no primeiro ano, agora está tendo uma retomada, aos poucos as pessoas estão se conscientizando que não é bem por aí. Mas no primeiro mês, antes de entrar em vigência a reforma, disparou o número de ações, todo mundo que tinha uma ação correu colocar antes que começasse a valer a reforma. Aí depois, assim, a queda foi muito grande, chegou assim... Gera um medo também, né? Sim, as pessoas ficaram com medo, né? E daí, assim, entrou também com a reforma a possibilidade de você ser condenado por litigância de má-fé, que é quando você entra com uma ação, assim, querendo prejudicar a outra parte, que você não tem direito e você entra só para prejudicar. Então, não que isso não fosse aplicado antes, porém, era aplicado do Código de Processo Civil. Então, o que pode acontecer? A pessoa entra com ação contra o empregador e vai ser condenada a pagar uma indenização para o empregador. Então, muita gente teve medo e sumiu, né? Os escritórios da advocacia trabalhistas ficaram sem trabalho por um bom tempo. Né? Agora as coisas estão começando a se normalizar, até porque já está saindo algumas decisões do Supremo. Deixa eu pensar o que mais que teve. Assim, eles retiraram, por exemplo, a questão das horas em itinere. Horas em itinere eram as horas de deslocamento. Então, por exemplo, assim, se eu trabalho num local de difícil acesso e a empresa fornece o ônibus, a gente sempre vê, né, os ônibus das empresazinhas passando a recolher os trabalhadores, o tempo que eu ficava dentro do ônibus, da minha casa até o meu local de trabalho, isso era remunerado. Agora, com a reforma, não é mais. Então... E tem gente que passa 2, 3 horas indo e 2, 3 horas voltando do trabalho, né? Principalmente nas cidades grandes, né? Como São Paulo. O pessoal que trabalha, por exemplo, em plataformas, o tempo de deslocamento do porto até a plataforma, também ela não vai receber. Então, Camila, fale pra gente, por favor, com todas essas reformas, quem foram os reais beneficiados? Então, analisando os dados mesmo, a gente verifica assim, que não foram os trabalhadores. Por quê? Porque a promessa da reforma foi assim, aprovar uma lei que reduzisse o desemprego, que na época estava na casa dos 12%, 13%. Hoje, 2 anos após a reforma, o índice continua o mesmo. Então na prática não resolveu. E ainda pior do que isso, aumentou o número das pessoas na informalidade. Precarizou o trabalho. Precarizou. Então, o trabalho por conta, né? O ser empreendedor, ser empreendedor de si. Isso, empreendedor de si mesmo, né? Tem muitas pessoas hoje trabalhando ou sem carteira assinada, ou nessa situação precária mesmo, né? A gente acha bonito, né? A pessoa faz docinho para vender e tal. Mas, poxa, é uma situação muito precária, porque a pessoa não tem aquela garantia do salário no final do mês. Normalmente, essa pessoa não recolhe para a Previdência para poder se aposentar mais tarde. Então, assim, uma pessoa... Se ficar doente, não tem condições nenhuma, vai viver de quê? Pois não pode trabalhar. Não tem um auxílio doença, né? Não vai ter um auxílio previdenciário. Então, assim, é uma situação muito precarizante. Eu acho bacana que as pessoas, né, tentem dar um jeito, mas... Porque brasileiro é isso, né? A gente tá se ferrando, a gente dá um jeito, a gente tenta e gambiarra, é uma palavra muito nossa, é uma coisa que a gente sabe fazer, a gente remenda, a gente faz as coisas. O pessoal rebola e
se vira. Mas isso não significa, né, que tenha sido efetivamente boa essa modernização, porque precarizou, tirou direitos de muitos trabalhadores. E realmente não alavancou a economia. Que era a promessa. Que era a promessa de fazer rodar a economia, fazer melhorar. A gente tá vendo aí o PIB não alavanca o troço. Vai embora, crise! Chega! A crise tá desde 2015 e não abafou. Eu tô morrendo de medo porque eu tô terminando o doutorado, logo vou começar a procurar trabalho. Então, assim, ai meu Deus, né? E agora ainda veio essa semana a reforma da Previdência, né? Que alterou as regras da aposentadoria. Então, para quem tá entrando no mercado de trabalho agora, a situação tá bem crítica. Pois é. Não vai se aposentar, amiga. Ai, meu Deus, eu não vou. Claro, gente, que tem muito mais questões. Aqui, pelo tempo que a gente tem que ser um pouco rápido. Eu convido vocês a lerem a dissertação da Camila, procurarem notícias sobre isso, porque interfere diretamente nas nossas vidas. Parece-me que estão preparando mais uma reforma trabalhista, porque a dose do remédio não foi suficiente, eles querem aumentar. Ai, meu Deus. E, hoje é dia 25 de outubro, dia que a gente tá fazendo a gravação desse vídeo, e nós já estamos ouvindo aí falar sobre que o trabalhador prefere perder direitos e ter emprego. Eu não sei, eu não prefiro. E vocês aí de casa? Não sei se é bem assim ou se é só um discurso para convencer uma próxima reforma, não? Isso, com certeza. E é um discurso que já vem há algum tempo, né? Ele já teve a reforma e foi implementado esse discurso de que não era suficiente e que você tem que escolher. Ou você tem emprego ou você tem direitos. E, na verdade, o correto não é isso. Você tem que ter os dois. A gente tem que ter cada vez mais direitos, né? Não é tirar. É que às vezes a gente vê assim, mas tal categoria tem tanto direito e eu não tenho nada. Cara, não vamos tirar de quem já tem. A gente precisa todo mundo crescer em direitos, né? Exatamente. A gente tem que procurar deixar numa igualdade, mas igualdade lá em cima, não lá embaixo. Exatamente. Você quer dizer mais alguma coisa, Camila, que eu não te perguntei, que você acha importante? Não, eu acho que é importante, né, a gente ressaltar assim, que as pessoas procurem se informar sobre a reforma, procurem entender como isso impacta diretamente a elas. Muitas pessoas não foram entender como que isso se deu, né? Pensam assim que está lá distante, que não vai afetar a sua vida. Não dá nada. Isso, que não vai afetar a sua vida. E o que eles fizeram? Eles não fizeram retirada direta de salário. Esse foi um dos pontos que eles disseram. Não, mas a gente não tirou o 13º, a gente não tirou as férias. Só que as pequenas reduções salariais que foram causadas com a reforma impactam no valor final lá do teu 13º. Uhum. O teu 13º será menor, né? Então, assim, eles foram comendo pela beirada para tirar os direitos. Então, é importante que as pessoas se conscientizem, que busquem saber como que está se dando essas questões, para a gente poder fazer alguma coisa, né? Porque quem se informa, luta. Quem não se informa, né? Aceita, né? Exatamente. Então vamos nos informar com bases científicas aqui pelo canal Ciência Campos Gerais. Te agradeço, Camila, por ter aceito o meu convite e vir falar de um tema tão importante. Como eu disse, super rápido, mas vamos atrás de mais informações sobre isso. É a nossa vida, é o nosso futuro que está em jogo. E é isso, Camila. Chama a galera aí pra curtir, compartilhar, essas coisas. Então, pessoal, curtam o canal, compartilhem, né? Chamem mais gente pra ver, vamos aumentar o alcance aí, porque é uma iniciativa bem bacana da Ana, e vamos popularizar o conhecimento. É isso aí, galera. Muito obrigada a vocês que chegaram até aqui. Não esqueçam de dar o like, é bem importante, gente. Parece ridículo ter que ficar pedindo isso, mas na real faz diferença porque mais pessoas passam a ter acesso a esse conteúdo. Então, se você entende que isso é importante, dá o like, compartilha. Curte a gente nas redes, a gente tá no Instagram, no Facebook. E temos aí algumas hashtags ao longo da semana, não sei se você acompanha, Camila. A gente tem a hashtag Infogerais e a hashtag TBT da Ciência, que traz informações relativas aos temas que a gente vem conversando e que ajuda aí também a popularizar um pouco mais a informação através de memes e umas imagens bonitinhas que eu tento fazer. Beleza, galera? Muito obrigada mesmo, Camila. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.